Olá, esta é a 18ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos fazer mais uma atividade do caderno São Paulo Faz Escola, que a gente chama popularmente de apostila. Essa atividade é a atividade 2, ela está logo na sequência daquela atividade que nós fizemos na aula de ontem, né? E eu estou testando uma ferramenta nova, pode ser que o áudio dê umas travadinhas, algumas vezes que eu estou ajustando ainda algumas coisas, mas eu creio que a qualidade da aula vai ficar melhor, porque eu estou gravando com uma ferramenta para capturar o que eu vejo no computador. Então vocês vão ver na íntegra assim, vai ficar bem melhor a visualização e tal. Eu tenho que ajustar algumas coisas, mas eu gravei algumas aulas aí, tá algumas que tá dando travadinha, mas eu já sei o que é, eu só não tô tendo tempo de arrumar. Mas vamos lá. Então, esse exercício está na página 16 e na página 17 do caderno São Paulo Faz Escola. Nós vamos continuar fazendo os gráficos das funções trigonométricas, depois nós vamos ver alguns exercícios de aplicação. Esse eu vou fazer exclusivamente na mão, na raça, como diz aí o pessoal, sem o aplicativo, mas nós vamos dar uma comparada no aplicativo para a gente ver o comportamento. Então, assim, tem alguns itens, né, interessantes aqui nessas funções que a gente vai poder estudar com mais detalhes, para quando a gente for estudar a parte tanto da AP, né, quanto de alguns exercícios do Enem e alguns exercícios de vestibular, a gente poder entender um pouco melhor o que está acontecendo lá nessas funções trigonométricas, tá? Então tá aí, ó, a projeção da página, né? A atividade passada, eu fico acompanhando lá no canal do YouTube, né? Quantos alunos estão assistindo, e eu não sei como é que o YouTube não saiu fora do ar, né, ontem, porque foi um monte de visualização na aula de ontem, né, que eu postei. Tinha 0 visualizações lá, tá? O negócio é bravo, cara. Mas eu espero que vocês não vão fazer o Enem de segundo ano, né? Porque esse ritmo aí que vocês estão, 90 alunos, ninguém assistiu, então, né? Então, ou vocês estão achando que estão muito acima da média, ou sei lá, vai chutar tudo, vai ser um desastre. Mas vamos lá. Então, assim, né? Nessa tabela ele pede para a gente comparar dois gráficos, né? O gráfico da função cosseno de x e o gráfico da função cosseno de x sobre 2. E aí o que acontece? Ele pede para a gente fazer no papel quadriculado, né? Que imagina que todo mundo tem papel quadriculado, esse tipo de coisa, né? Então, malemar temos caderno nessa altura do campeonato. Imagina papel quadriculado, né? Então, mas dá para fazer no caderno, né? E vocês tentam fazer pelo menos aí o melhor que vocês puderem fazer, né? O gráfico da função cosseno também bombou, né? Das duas salas só uma aluna me mostrou, né? Acho que eu vou falar o nome para dar crédito, né? A Helena do segundo A me mostrou, os demais eu creio que deve estar estudando, por isso que não mostrou, né? Mas bom que vocês já fizeram a prova da AP, então tá voando aí, né? Então, eu vou dar uma recordada aí. Nessa primeira parte, ele colocou na primeira parte, primeira coluna da tabela, colocou x sobre 2, 0 grau mesmo, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, precisaria fazer aquelas conversões, aquele primeiro círculo trigonométrico na escala de π radiano. A aula passada a gente fez, coloquei aqui de novo, só porque no começo pode ser que confunda, né? Então, π sobre 2 é 90 graus, π 180, 3π sobre 2 270 e π sobre 2 360 graus. Aí o que acontece? Ele dá lá o intervalo, lá no último item lá, de 0 a 4π. Ou seja, a gente tem que construir o gráfico conforme essa função dê 2 voltas completas na circunferência. Ou seja, 360 graus mais 360 graus, certo? Que dá quanto? 720, né? Só que na escala de π radiano seria 4π. O que nós vamos fazer? Esse gráfico, exclusivamente, nós vamos fazer ele todo na folha, tá? Para poder ver, eu vou fazer uma parte aqui falando com vocês e outra parte eu vou fazer na lousa, aí vou deixar para vocês poderem completar o gráfico. E aí depois fica mais fácil para a gente estudar. Mas as mesmas características que a gente percebeu na função do seno, tem do cosseno, só que é um pouquinho diferente, tá? Então eu vou fazer o
gráfico está lá as funções, aí está a terceira coluna, y é igual a cosseno de x. Eu vou colocar os valores do cosseno de x de 0, 90 graus, π sobre 2, assim vai. E aí eu mostro na calculadora, se ainda tiver dúvida, você pode consultar na calculadora para poder ver os valores, tá? Mas o cosseno de 0 graus, a gente fez isso aí anterior, né? Cosseno de 0 graus é igual a 1. Cosseno de 90 graus, π sobre 2 é igual a 0. Cosseno de 180 ou π é igual a menos 1. Cosseno de 270 graus ou 3π sobre 2 é igual a 0. E cosseno de 360 graus, que é o mesmo que é o 0 e 360 graus na circunferência, chega no mesmo ponto, né? Então aí vai dar a mesma coisa que é 1, tá? Se tiver dúvida, aí a B ele pede para analisar, escreva a diferença dos gráficos. Então eu preferi desenhar o gráfico, aí fica claro da gente ver a diferença, tá? Então, não tem espaço na apostila, faz um caderno aí, mas a gente não vai fazer muitos desses gráficos assim, tá? A gente vai usar o aplicativo. Bom, se ainda tiver dúvida, você pode usar a calculadora para calcular tanto seno quanto cosseno. Eu vou mostrar aqui na do computador, mas a do celular é só você procurar as opções lá no painel avançado, que aí você consegue achar. No computador tem que mudar aqui, ele geralmente vem padrão. Você coloca a calculadora científica, que aí tem mais opções, né? Potência, log, raiz, o número π, tá na função aqui de trigonometria. No celular está no painel avançado. Tem a sin, que é o seno, que está em inglês, tá? E cosseno e a tangente, certo? Esses outros aqui a gente geralmente não estuda, pelo menos no ensino médio, tá? Então, o sin aqui é seno, que está em inglês, nós vamos usar o cosseno. Por exemplo, se tiver dúvida, sei lá, cosseno de... Aqui no caso tem que digitar primeiro. Na maioria dos celulares, você aperta a tecla cosseno e digita o número, por exemplo, 360 graus, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 360 graus e vou apertar a função cosseno. Vai lá, apareceu 1, que é o mesmo que eu coloquei lá na tabela. Dá para usar também a escala de pi radiano, mas vamos usando por enquanto essa daqui. Sei lá, 180 graus, né? Então vou digitar 180 e apertar a função cosseno. Aí menos 1, tá vendo? Deixa eu só tirar daqui para poder ver, tá? Tá menos 1 aqui, né? Tanto do seno quanto do cosseno você pode usar. No celular tem essas funções aí também, tá bom? Aí eu vou fazer o gráfico da função cosseno usando esse intervalo de 0 a 4π. Vou fazer uma parte aí vocês completam, tá bom?